abrir as suas Bíblias, até o tema da IBF, no livro de Neemias, capítulo 2, Neemias, capítulo 2, nós vamos iniciar a nossa leitura, irmãos, no versículo 11. E vamos ler até o versículo 13, e depois iremos ler o versículo 17 e o versículo 18. Livro de Neemias, capítulo 2, versículo 11 ao 13, diz assim, irmãos: Assim eu vi até Jerusalém, e ali fiquei 3 dias. E eu me levantei à noite, eu e alguns poucos homens comigo. Não contei a homem algum que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Nem havia qualquer animal comigo, salvo aquele que eu montava. E eu saí à noite, junto ao portão do vale, diante do poço do dragão, até a porta do esterco, e vi as muralhas de Jerusalém, as quais estavam demolidas, e os seus portões estavam consumidos pelo fogo. Versículo 17 e versículo 18. Então eu lhes disse, vós vestes a angústia na qual estamos, como Jerusalém está assolada, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Vinde e edifiquemos a muralha de Jerusalém, para que não sejamos mais um opróbrio. Então eu lhes contei como a mão do meu Deus foi boa sobre mim, bem como as palavras que o rei me tinha falado. E eles disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Assim eles fortaleceram as suas mãos para esta boa obra. Amém. O livro de Neemias, irmãos, é um livro fascinante em relação à espiritualidade e à liderança que este homem teve. Apesar de ser um simples copeiro da casa de um rei bastante conhecido na época, este homem foi levantado por Deus para realizar esta obra, e uma obra com tamanha responsabilidade. Mas Neemias, irmãos, viveu num período que muitos aqui sabem, do cativeiro babilônico, a qual se deu por volta do ano de 560 a 580 antes de Cristo, quando Nabucodonosor, que liderou um exército caldeus, ele invadiu, sediou Jerusalém. E foi um período muito triste, um período de tristeza, de desolação, aonde o povo ali de Jerusalém, o povo de Judá, eles passaram por uma grande necessidade, por causa
do exército dos caldeus ter vencido eles. Eles passaram por uma situação horrível, ao ponto deles ter fome. E até mesmo, muitas das vezes, eles mataram, irmão, as suas próprias crianças para poder comer a carne, para sobreviver, para poder ter força para combater. E nós vemos que esse rei Nabucodonosor, ele conseguiu vencer, e mais depois, depois de um período longo, Nabucodonosor, ele conseguiu enfraquecer tanto Judá e Jerusalém, a qual é a capital. Mas interessante que ele também foi vencido. Naquele período, em alguns períodos, Nabucodonosor, ele foi vencido pelo exército, pelo Império Persa. Mas só que por o Império Persa ele ter vencido os caldeus naquela época, eles conseguiram, irmão, ter uma união ao ponto de se tornar um império forte, um império a qual conquistou mais de 180 cidades da circunvizinhança ao seu redor. Foi um império que se tornou uma potência em sua época, uma potência imensa que destruiu muitos outros exércitos, e assim outras nações temiam tanto o Império Persa por causa da sua força, por causa do seu exército. Mas interessante que Neemias, a qual ele foi levado cativo assim juntamente com alguns profetas, como Ageu e como outros que estavam ali também, como Sandraque, Mesaque, Abidnego e até mesmo Daniel. Nós vemos que Neemias também foi contemporâneo de Esdras. Então nós vemos que Neemias, irmão, ele foi levantado pelo rei Artaxerxes, que é um nome a qual daria ali aos reis, os que governavam. Neemias se tornou copeiro do rei Artaxerxes. E a função, irmão, do copeiro, ele tinha os seus benefícios, como também era uma função muito perigosa. Porque a função do copeiro era uma função muito honrada. Quando ele conquistava a confiança do rei. E o copeiro, ele tinha essa responsabilidade de, antes a comida chegar à mesa do rei, ele teria que provar do alimento, de beber do vinho. Porque se passasse alguns momentos, o rei ele ficava observando se o copeiro iria morrer ou não. Porque naquele período era um costume muito grande de envenenamento, de querer matar o rei, alguma pessoa matar o rei para tomar o seu reinado. Então a função de Neemias era uma função muito honrada, por causa dessa aproximação que tinha ele tanto do rei como da rainha. Mas também perigosa, porque se alguém colocasse algum veneno, o copeiro era o primeiro a vir a óbito, a falecer.
Então nós vemos, irmãos, que por Neemias, ele ter obtido essa confiança, no capítulo 1 do seu livro, chega-se a ele um parente, uma pessoa do seu sangue, mostrando como estava a condição dos muros da cidade de Jerusalém. E quando Neemias, irmãos, ele escuta o que tinha acontecido, como estava a cidade de Jerusalém, o seu povo, Neemias, irmão, ele se entristece. Ele tem uma tristeza profunda por ver a condição, como se encontrava a sua cidade natal e os seus compatriotas. E que nessa mensagem eu fiquei a meditar, que muitas das vezes, irmãos, todos nós queremos sim uma visitação do Espírito Santo, queremos um avivamento. Quem não quer e quem não almeja pelo um avivamento espiritual? Mas, meus amados irmãos, eu acho que em primeiro lugar nós teremos que fazer como Neemias, reparar os muros, restaurar os muros, para que assim a glória venha se tornar novamente potente na vida do povo de Deus. Nós precisamos restaurar os muros. Foi isso que Neemias, irmão, ele orando, nós vamos ver a oração de Neemias no capítulo 1. Inicia-se quando, no versículo 2, quando Anani, um dos seus irmãos, diz assim: meu irmão, ele e alguns homens de Judá, e eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que havia escapado e que restaram do cativeiro, a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e as muralhas de Jerusalém também estão demolidas, e os seus portões estão queimados pelo fogo. O primeiro anúncio do seu irmão foi esse. Então Neemias, irmão, se entristece e toma uma atitude. Nós vemos a atitude de Neemias de clamar o Deus do céu, um Deus que ele servia. Nós vemos em primeiro lugar aqui, irmão, como Neemias ele tinha empatia pelos seus. Porque Neemias estava em uma situação favorável. Neemias estava diante do rei, servindo o rei. Mas quando ele soube da situação de Jerusalém, do seu povo, a Bíblia vai dizer que Neemias se entristece, irmão, e passa dias em oração e em jejum pelo seu povo. Que Neemias começa a se prostrar, clamando. Então a empatia de Neemias era algo maravilhoso. Neemias poderia muito bem: eu não quero saber, eu estou aqui bem. Mas Neemias não, irmão, ele se abateu. O que eu quero trazer como lição é que nós devemos cada dia, irmão, ter esta mesma empatia que Neemias teve para com o seu povo, para com os seus compatriotas. Empatia quer dizer se colocar na dor do seu próximo, na dor do outro, saber conviver, saber ali sentir a mesma dor, a mesma situação. E se nós não tivermos isso, irmão, em nosso coração, na nossa vida como cristão, como nós queremos ver um reavivamento e sermos cheios do Espírito Santo, se nós não repararmos em primeiro lugar isso em nossas vidas? Como podemos ver isso se nós não repararmos?
Sabe por quê? Primeiramente, Neemias, quando ele parte, quando o rei Artaxerxes vê a tristeza de Neemias, ele percebe, porque Neemias era um homem alegre, era um homem, irmão, a qual não demonstrava que estava abatido, angustiado, mas por ele ver, por ele saber da notícia, o rei comparece e percebe o semblante de Neemias decaído, entristecido, e lhe pergunta. E Neemias disse: como eu não poderia me entristecer, rei, sabendo que minha cidade está demolida, e que os meus estão lá sofrendo, passando por necessidades. E por ele ser tão próximo do rei, irmãos, o rei permite que ele vá. Neemias, quanto tempo tu queres passar? E Neemias diz, não fala lá, e o rei dá as cartas. Eu vou ainda mandar pessoas enviar madeira, vou mandar pessoas para ajudar. E Neemias, irmão, percorreu uma estrada longa. Mas interessante é que quando ele chega lá, Neemias, irmão, não toma uma decisão, uma atitude logo. Quando ele chega, o versículo que nós lemos diz que ele passou 3 dias. 3 dias lá, observando. 3 dias observando a situação dos muros. E porque ele começa primeiramente pelos muros de Jerusalém. Porque ele não tenta reconstruir logo a cidade. Porque os muros, irmãos, era algo importante para uma cidade daquela época, para impedir a invasão de inimigos, Então Neemias, irmão, ele vai observando que aqueles muros precisavam primeiramente serem reconstruídos, que eles precisavam primeiro trabalhar ali, de fechar as brechas, de consertar as portas, as entradas, de fortalecer os muros. O que nos traz de lição, irmão, é se nós temos reconstruído isso, os muros na nossa vida, os muros que precisam ser reconstruídos. O que tem se passado no coração de cada um de nós. Porque, irmão, assim como Neemias quis primeiramente reconstruir o muro, ele não falou isso a ninguém, ele observou. Primeiramente passou 3 dias em observância. O que me faz lembrar foi os 3 dias em que Jesus disse que iria ressuscitar. E ressuscitou para quê? Para poder reparar a vida de cada um de nós. Porque Ele é o reparador, irmão, daqueles que estavam mortos em seus delitos e pecado. Jesus veio ao mundo para reconstruir, para reparar aqueles que estavam nas trevas, para lhe levar para a sua maravilhosa luz. É por isso que Neemias, irmão, passou não falando ninguém, porque Deus falou ao coração de Neemias que ele deveria começar primeiramente pelos muros. E ele não contou isso primeiramente para ninguém. Enquanto ele não contou, irmãos, enquanto Neemias não conta o que ele iria fazer, os inimigos não iriam atacar ainda. Mas interessante que isso também nos serve como lição. Nem tudo, irmão, aquilo que Deus ele coloca no coração dos seus filhos para realizar. Se Deus falou ao seu coração para realizar uma boa obra, fazer algo, às vezes, irmão, nem é preciso contar para uma outra pessoa. Porque muitas das vezes, infelizmente, aquela pessoa não está de conformidade com o mesmo pensamento que você.
Mas interessante é que Deus, Ele nunca vai deixar o seu filho só. Ele vai sempre levantar aqueles que vão colocar a mão no arado e não vão voltar atrás. Que vão se levantar e vão dizer: estamos juntos nessa peleja, estamos juntos nessa batalha, de fazer como foi o caso da mulher, dizendo: teu Deus será o meu Deus. É assim, irmãos, muitos irão sim se levantar para lhe ajudar e lhe dar ânimo para você continuar a obra que Deus colocou em teu coração. Mas interessante é que quando você começa a confidenciar, pode ter certeza que os inimigos irão se levantar, irmãos. Quando Sanbalate, Tobias e Gesem, eles escutaram o que Neemias iria fazer, esses 3 pessoas, irmãos, foram pessoas que queriam desanimar Neemias e aquele povo. Queria desanimar, queria que eles não continuassem a fazer aquilo. Até zombaram, até riram. Mas interessante que quando Deus, irmão, coloca algo no coração do servo de Deus, o inimigo pode se levantar de qualquer maneira, de qualquer jeito, ele vai continuar. Porque ele sabe que a capacidade dele não vem dele, mas sim do Senhor, que lhe chamou para fazer a boa obra. Por isso que precisamos primeiramente restaurar os muros, irmãos. Se você quer um avivamento, e restaure o que está impedindo você ser cheio do Espírito Santo. Se você quer ser cheio, quer ser tomado pelo Espírito Santo, comece a reparar, comece a ver o que você está falhando. Comece a ver o que precisa ser reparado no teu coração, para que o Espírito Santo tenha a liberdade de operar e de agir poderosamente através da pessoa bendita dele. Mas se os muros tiverem uma brecha, irmão, o inimigo vai entrar, vai destruir, porque é isso que ele veio para fazer. Interessante que Jesus, ninguém vê, que fala os discípulos, eles aguardavam lá a promessa em Atos. Mas antes deles estar aguardando, o que foi que eles passaram? Eles passaram por uma restauração espiritual. Eles passaram por uma restauração espiritual. Porque quando Jesus, ele está ali na cruz, que vão sepultar onde estavam os discípulos, acovardados, tementes, amedrontados, isolados, já estavam eles abatidos. Passou 1 dia, 2 dias e nada, e eles ali ainda escondidos. Mas ao 3º dia, irmão, quando Jesus ressuscita e que as mulheres têm aquele encontro, que vai para poder limpar, e que elas escutam dizendo: o que vocês procurais, um vivo no meio dos mortos, ele não está aqui, ele ressuscitou, se cumpriu o que ele falou. As mulheres foram renovadas, restauradas, e saíram ao encontro dos discípulos, para informar, para dizer: aquilo que ele falou se cumpriu, ele está vivo, nós o vimos, ele falou conosco. Mas uns disseram, uns estavam tão sem esperança, irmão, sem desacreditado nas coisas. É isso que muitas das vezes o inimigo quer fazer na nossa vida, quer que nós fiquemos abatidos, desanimados pelas circunstâncias, por ver um familiar nas drogas, nas bebidas, viver nesse mundo cruel. Ele quer destruir, ele quer abater, porque ele sabe que você é o instrumento de Deus para glorificar o nome dele, para ser usado por ele, para você colocar as mãos nos enfermos, os enfermos serem curados, para você profetizar para aqueles que estão aflitos e angustiados.
Mas o trabalho dele é querer abater, de querer, irmão, invadir. É por isso que eu digo, não deixe os muros do seu coração, irmão, com brecha. Tampe as brechas. E como é que tampa, irmão? É com comunhão com Deus. Neemias começou a orar e a jejuar. Começou a clamar o Deus do céu, o Deus que criou todas as coisas. Comece a tampar as brechas, irmão. Comece a se reconciliar. Deixa Jesus reconstruir a tua vida diante da presença dele. Deixa ele reconstruir. Elias, quando foi enfrentar os profetas de Baal, Elias não foi de qualquer jeito e de qualquer maneira. Interessante que quando ele vê o altar, irmão, ele vê o altar destruído. Porque Elias primeiro conserta o altar, para que depois a glória viesse descer. Porque Neemias lembrou, irmão, que naquele altar era um monte onde as pessoas iam adorar o verdadeiro Deus. E por ele ver aquela situação, o lugar de sacrifício, um lugar de adoração destruído, um lugar onde os judeus, os israelitas iriam adorar e glorificar, estava ali destruído. Ele espera aí. Para que a glória desça, primeiro vamos reconstruir isso aqui. Para que o poder desça, vamos reconstruir isso aqui. E Elias começou, irmão, a reconstrução do altar de Deus. Pegou uma pedrinha lixa, aqui está aqui. Vamos botar aqui. Começou a reconstruir. Quando ele viu o altar de Deus em estado perfeito, aí ele disse: agora está pronto. Prepara o cordeiro que o fogo vai cair, bota a água aqui, que até a água que vai sair por aqui vai ser consumido com a glória de Deus. E isso ele começou a desafiar os profetas lá gritavam, e Elias começou a ridicularizar, grita mais alto, talvez ele esteja dormindo, o Deus de vocês. Mas quando foi a vez de Elias, irmão, apenas algumas palavras: Deus, se eu sou teu servo, faça que fogo caia do céu. No momento em que ele cala a boca, irmão, o fogo cai, consome, queima o holocausto, lambe a água, porque o altar estava construído, o altar não estava destruído. Aquele altar era lugar de santidade, de adoração ao Deus verdadeiro. Era um lugar, irmão, de comunhão, de santidade, de adoração, de fervor. Por isso que nós vemos que quando eles estão lá entristecidos, Jesus aparece dizendo: a paz seja convosco. E o ânimo começa a aumentar, irmão. Os discípulos começam a ver: é o mestre, ele é o mestre. E ele começou a recuperar, irmão, o ânimo. Você vê que eles ainda estavam assim, que quando Jesus passa, sai um pouco, Pedro e alguns vão pescar. Aquela reconstrução ali em Pedro, irmão, é algo fenomenal. Pedro, tu me amas? Vem cá, Pedro, tu me amas? E ele dizendo: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? Aí ele dizendo, é como se ele quisesse dizer: Senhor, eu te amo do meu jeito. Mas o amor de Jesus para com ele era um amor maior. Eu te amo do meu jeito, mas o Senhor me ama ainda maior. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Tu quer voltar para o que tu vivia, sendo um pescador de peixe? Eu te disse, te chamei para agora tu ser pescador de homens. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo, Senhor. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi restaurado, irmão, juntamente com os discípulos. E quando lá em Atos que eles não mais agora, eles temiam, eles não mais duvidavam das palavras de Jesus. Ele diz: ficai vocês aqui em Jerusalém, fique vocês aqui, vocês já estão restaurados, vocês estão renovados. Mas agora falta-lhe uma coisa: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
E Atos 2 diz: e de repente veio um vento inviermente impetuoso, encheu todo aquele lugar. Eles foram restaurados, irmãos. Assim como Neemias quis primeiramente restaurar os muros, assim nós temos que restaurar, irmão, a nossa vida. Restaurar a vida, a nossa vida. O que nós temos feito mesmo, que nós temos se dedicado. Nós pregamos sim, nós queremos sim um avivamento. Mas primeiro, se a casa no muro não for reconstruída, irmãos, Deus vai avivar sim aqueles que estão sedentos e que estão reconstruindo. Pessoas que estão com inimizade, irmão, infelizmente, mas isso não deve acontecer no meio do povo de Deus. Somos uma igreja, somos pessoas, irmão, que foi lavado e remido pelo precioso sangue de Jesus. Somos um povo que estamos batalhando na mesma batalha, estamos indo avante, estamos indo para o mesmo céu. Estamos caminhando com um propósito. Então não seja um Sanbalate, um Tobias e um Jessé que querem fazer algo, querer desanimar aquele que está fazendo. Irmão, comece a orar. Interessante que a notícia que foi até Neemias, irmão, a diferença ele sentiu, ele não quis apenas saber, como um caso de fofoca, não. Neemias, eles têm a empatia por aquele povo. É uma diferença que tem de você querer apenas saber das coisas que possam estar ocorrendo, de querer saber o que ocorreu, o que aconteceu com aquele irmão, o que ocorreu. Às vezes não é nenhuma preocupação, não é nenhuma empatia. É apenas a querer acusar, de querer bater mesmo. Nós devemos sim, irmão, estar sempre exortando uns aos outros. Mas a palavra de Deus mostra como nós devemos exortar o nosso irmão. A Bíblia mostra como nós devemos falar. Às vezes vai ser duro, porque o sal quando pega numa ferida, ela dói, ela arde, mas cura, mas sara. Da mesma maneira, irmão, somos cada um de nós. Devemos reparar os nossos muros, porque o inimigo está lá. Jesus, quando estava lá no deserto, irmãos, foi naquele momento ali que o inimigo vê uma fragilidade. Que fragilidade foi essa? Por ele sentir fome. Por ele estar como homem, ele sentiu fome. Foi um momento em que ele aproveitou a oportunidade, mas ele, achando que por essa fragilidade do corpo de Jesus sentir, ele pensava que Jesus estava, irmão, enfraquecido espiritualmente. Ele se enganou, porque quando ele chega lá, ele começa com a sua sutileza. Se tu diz ser filho de Deus, torna-se essas pedras aqui. Se tu está com fome, diz ser filho de Deus, torna-se essa pedra aqui em pães. E Jesus, irmão, cheio agora ali da presença de Deus, Jesus cheio do Espírito Santo, diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Elias também da mesma maneira, irmão, quando ele estava naquele período, nós vemos um homem enfrentar milhares de profetas, enfrentar um rei, mas quando ele escuta a ordem de uma mulher, Elias corre, foge. E Deus vai lá, irmãos, para poder restaurar novamente. Elias, o que tu fazes aqui? Senhor, estou me escondendo, porque só eu sobrei como profeta. Só eu sobrei. E Deus disse: Neemias, eu separei 7.000 profetas que não se prostraram diante de Baal. Eu separei, mas eu vim ao teu encontro para recuperar
tua vida, para recuperar, para que tu ainda seja um instrumento usado para a minha glória, para o meu louvor. Sai daí, Elias, que tu fazes aí? Às vezes o medo, irmãos, às vezes ocorre, mas Jesus quer restaurar isso na sua vida. Talvez você sabe o que Ele precisa restaurar, mas às vezes você dá como uma pessoa qualquer, Ele fala tanto e você dá ouvido de mercador. Você sabe muito bem o que Ele quer restaurar, o que Ele quer fazer na tua vida, algo que possa estar impedindo o agir dEle na sua vida. É como Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo, não barre o que o Espírito Santo pode fazer através da sua vida, meu irmão. Não barre aquilo que Ele pode realizar. Ele tem tantas coisas para fazer, para lhe usar na profecia, para lhe usar no dom de cura, para lhe usar no dom de milagre. Ele tem muitas coisas para fazer através da sua vida. Não pare, não continue reconstruindo os muros, que você vai ver a glória de Deus sendo manifestada através da sua vida. E se prepare, porque o inimigo sempre se levantará. O inimigo, irmão, uma coisa que ele não quer ver é a unidade na igreja. É uma coisa que ele não quer ver é os irmãos, como diz lá em Salmos, os irmãos em íntima comunhão. É isso que ele não quer, porque ele sabe que uma igreja em um só propósito, na doutrina, na comunhão e na oração e no partir do pão, essa igreja consegue abalar as estruturas do inferno, irmãos. É por isso que ele se levantou quando Pedro e os discípulos foram cheios. Eles, como os demônios, começaram a usar os seus para querer. Temos que parar esses homens, para eles pararem de falar deste nome. Temos que parar esses homens, é como Sanbalaque, Tobias e Gesem, que queria parar aquela construção, dizendo: uma raposa subir no muro desse vai destruir. Irmão, se Neemias tivesse escutado essas falas de Sanbalate e Tobias, se Neemias tivesse colocado no coração, irmão, Neemias tinha voltado para trás. Mas ele não voltou, porque Neemias era um homem de comunhão com Deus. E Deus tinha colocado no coração dele para ele fazer aquilo, e ele iria até as últimas consequências. Irmão, eu sei que muitas das vezes a estrutura, as pessoas começam às vezes, o irmão me deu uma palavra assim, o irmão fez isso. Irmão, pare com isso, irmão. Pare com isso. Se ele não falou, se ele deu, abrace o seu irmão, siga em frente, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a carne nem sangue, é contra principados e potestade. É um inferno, irmão, que está aí querendo destruir a nossa reputação, a nossa imagem, querendo barrar a igreja. Mas quem saiba, eles fiquem sabendo quem está no frente, irmão, não era um homem, não é uma pessoa, é aquele que João viu passeando no meio dos 7 candeeiros de ouro, que Daniel na cova dos leões, ele contemplou o anjo. É aquele que quando Moisés diz Moisés que o povo marche, e o mar se abriu, porque ele está com a sua igreja até a consumação do século. Ele está com o seu povo até a consumação do século, irmão. Então por isso que nós precisamos ter essa restauração. Neemias sempre se colocou na brecha quando ele orou: Senhor, eu sei que o teu povo pecou, mas eu pequei também. Irmão, não se deixe, às vezes nós oramos: Senhor, como aquele publicano, aquele samaritano e aquele publicano, que entraram, um dizia: Senhor, eu não sou como esse, eu não sou como ele, eu faço isso, faço aquilo, não sou como esse aí não. Cuidado para não cair nesse erro, irmão. Cuidado para você cair nesse erro de querer se achar que é o bambambam, que é o nó, irmão.
a honra e a glória é dele. Somos apenas vasos de barro, mas o precioso tesouro está em nós, a qual esse precioso tesouro é que faz dizer que disse: brilha a vossa luz diante dos homens. Somos apenas vasos, mas é como um caso nós vemos de Neemias. Os homens de Sambalate, esses homens o Sambalate era governador, eles eram importantes. Então o que eles quiseram, a influência deles era maior do que de um copeiro. Mas eles se enganaram, irmãos, porque um copeiro fez algo que eles não poderiam ter feito, que foi um homem instruído por Deus, orientado por Deus para reconstruir aquela cidade. Para reconstruir, nós é que clamamos ao Deus vivo para Ele reconstruir a nossa vida espiritual. É tempo, irmão, de reconstrução, é tempo de renovação espiritual. Você está esperando o quê? Eu sei que a vida é corrida, é cotidiana, mas devemos ter uma vida disciplinada, uma vida de disciplina, uma vida de comunhão, de oração. Irmão, estou tão cansado para ir para o culto. Vá cansado, que lá você vai ver a manifestação do poder de Deus. Vá cansado, que você vai ver o quanto Deus ele pode fazer através da sua vida. Apenas tire a pedra, irmão, que está impedindo de Espírito Santo operar poderosamente na sua vida. Faça essa reconstrução, vê o que você está falhando em falta e vá. Faça isso. Se é a vida de comunhão, então tenha mais comunhão. Se é a vida de oração, ore mais, tente buscar, tente meditar. Porque o inimigo está aí, irmão, querendo desanimar, querendo que você nem acredite mais, nem no arrebatamento, com esses falsos ensinos que estão aí, aonde as pessoas estão confundindo a mente de muitos. Mas eu creio que aqui todos estão firmados naquele a qual é a rocha, que é aquele que é a palavra. E nós sabemos que Ele voltará sim para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. É preciso arrependimento, arrepender, ter a vida santa diante de Deus. Reconstrua sim um muro e tenha vida com Deus, irmão. Vida de intimidade. Eu sei que às vezes as lutas são grandes, vem os bombardeios do inimigo na mente. É por isso que nós precisamos da armadura de Cristo para as nossas vidas. Precisamos dessas armaduras para podermos sermos fortes no Senhor. Nós somos fortes em Cristo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então pare, irmão, de lamentar. Clamamos sim, como foi o caso do Abacuque: aviva, Senhor, traz de volta, traz vida novamente. Mas traz vida primeiramente a mim, não ponte apenas ao seu irmão. Porque às vezes a pessoa quer se afastar, irmão, você faz parte do corpo. Se um membro ele está enfraquecido, então todo o corpo ele sente. Nós somos um corpo, então precisamos uns dos outros. Não existe aqui ninguém maior do que o outro. Muitos têm sim conhecimento maior do que um outro, pode ter, mas isso não quer dizer muita coisa, quer dizer algo bom para ensinar. Mas não fique na retaguarda não, irmão, porque você é um instrumento nas mãos de Deus. Não fique se lamentando: fulano de tal conhece o dispensacionalismo, outras coisas mais.
e eu não sei de nada, se lamentando. Não, você é uma potência nas mãos de Deus, irmão. Samuel morre, era um menino, um letrado, mas quando ele quis conhecer o Espírito Santo e que orientaram ele para procurar uma pessoa que conhecia, a pessoa começou a mostrar ele a cidade, ele viu, e o homem que foi impactado, porque era um menino cheio de Deus, cheio do poder de Deus, irmão, porque era um menino que orava, era um menino que se consagrava, era um menino que estava ali na brecha, que estava ali em comunhão com Deus vivo. É isso que Deus Ele quer do seu povo, que Ele quer da sua igreja. É isso que Ele quer de nós, irmão, que nós possamos tirar essa pedra e ouvir a voz dEle dizer, como Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que tem impedido, irmão? O que tem sido a pedra e a barreira? Tente reconstruir isso. A culpa não é dos que estão na frente. Não culpe aqueles que estão na frente, a culpa é sua. Olhe para você. Olhe que as falhas às vezes vêm de você, vêm em você, e você é que precisa de reparo, de reconstrução. Não é fulano de tal, não, às vezes é você. É você que precisa reconstruir a sua vida diante do altar de Deus. Porque você, cheio do Espírito Santo, você vai reconstruir juntamente com a ajuda do Espírito Santo a vida de outro irmão. E vai impactar este mundo que está em trevas. Nós vemos isso na caminhada aqui de Neemias, irmão. Quem contou a vitória foi Neemias. Sambalate, os inimigos foram destruídos, e nós sabemos disso. Às vezes nós sabemos, irmão, o fim de todas as coisas, de todo o ocorrido. Mas para você ver o quanto nós somos falhos, para ver o quanto nós somos falhos, nós sabemos de tudo. Se nós vivermos em plena comunhão com Deus, nós veremos ver, irmão, grandes coisas acontecer. Pregamos sobre cura, pregamos sobre fé, pregamos sobre muitos assuntos. Mas aonde está esse mover, irmão? Está acontecendo, acontece um ali, acontece outra ali, acontece porque Deus é misericordioso e vê a sede daqueles que estão indo, que estão com o coração em reparo. Mas Deus poderia fazer mais? Pode, Ele pode todas as coisas, mas Ele quer que ocorra o que o anjo disse a Salomão: se o meu povo, Salomão, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu, Salomão, eu vou sarar a terra deles. Veja, irmãos, eu vou sarar, eu vou ouvir a oração que se fizer neste lugar. Então nós precisamos de reparo, e quem só pode reparar isso, irmão, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a palavra que repara, que reconstrói a vida do crente no altar dele. Se você querer reconstruir com as suas próprias forças, o muro vai cair, o muro vai ser rompido, o muro, irmão, vai ser quebrado, destruído. Mas se você disser: Senhor, eu não passo de um miserável homem, um pecador, eu estou com aquele povo sim. Senhor, aviva a tua igreja, renova a tua igreja, faz o povo ser renovado, ser batizado, ser restaurado para a honra e para a glória do teu santo nome. Aí você vai ver, irmão, sim, o Pentecoste novamente. Você vai ver o fluir e o avivamento irá se romper. Os céus irão se abrir e a glória vai descer. Começa a restaurar nessa tarde o teu altar, meu irmão. Começa a reparar o teu coração nesta tarde.
Começa a dizer ao Senhor desde já: Senhor, se há algo em mim que tem te desagradado, conserta. Se há algo em mim que tenha falhado, vai restaurando nessa tarde. Vai restaurando, porque eu vim aqui para presenciar o mover espiritual, o mover da tua glória. É isso que Deus quer, irmãos. Às vezes as pessoas, eu vou para o retiro, é um lugar mesmo para a gente ser restaurado, ser renovado. Mas o mais maravilhoso ainda é se todos viessem já cheio, apenas para transbordar aqui, irmãos. O mais maravilhoso seria isso. Talvez os nossos cultos nem pregação teria, se nós já viesse com a expectativa. Às vezes pessoas dizem: eu não vejo a hora de chegar ao retiro. Irmão, não é só o retiro que renova, não. A nossa vida é contínua, é lá fora. Aqui é um momento para a gente só recarregar as baterias. Aqui é um momento, como eu disse, era para nós transbordar lá fora, que é para nós estarmos preparados, porque o inimigo está furioso com a sua vida. Você vai chegar em casa, pensa que ele vai estar lá, já era para ele estar, era saindo, irmão, amedrontado, porque, meus irmãos, maior é o que está conosco do que o que está neste mundo. Jesus está com sua igreja, está com o seu povo. Saia daqui, irmão, sim, já transbordando, cheio, mas continue. É uma vida contínua, como disse o irmão Eduardo nessa manhã, é continuar. Mas parece que chega lá fora e esquece tudo. Chega lá fora, começa a se esquecer do que o Senhor falou nos cultos de manhã, de tarde, de noite. Chega lá fora, o trabalho começa a sufocar. Às vezes a amizade, às vezes as ilusões que o mundo oferece. Irmão, não quero fazer isso, não quero ir, não quero... E o muro começa a rachar novamente. O muro começa a rachar. O muro começa a ficar petrificado ali a um ponto de um toque ele ser destruído. Porque está esquecendo. É interessante que é lá em Jeremias, quando Deus disse: Jeremias, desce lá à casa do oleiro. Desce, Jeremias, lá à casa do oleiro. Ele desce, o profeta desceu e foi e viu, irmão, o oleiro lá preparando um vaso de barro. Só que nessa reconstrução que ele estava fazendo, o vaso se rompe, quebra. Qual era o certo? Era o oleiro pegar aquela argila, aquela terra e lançar fora. Esquecer e pegar um outro e colocar novamente. Só que não. O olheiro viu que o barro se rompeu, ele continuou a reconstruir novamente. Começou a reconstruir novamente, o profeta olhando. Eu não posso fazer isso à casa de Israel, profeta. Eu não posso fazer isso novamente, reconstruir. Eles estão sim rebeldes, estão destruídos, estão com o coração amargurado, entristecido, abatido, mas eu não posso fazer isso aqui novamente.
Deus pode, irmão, porque assim como muitas vezes Ele já fez na sua vida, como Ele fez na minha e de muitos outros. Às vezes as pessoas acham que os líderes não têm problema, os líderes não passam por isso, não passam por situação como você passa, irmão, passa. Tem líder que tenta entregar tudo, destruir, mas o Senhor está dizendo ali: aquele que tem posto a mão no arado, ele não pode voltar atrás, porque aquele que chamou para a boa obra, irmão, é Ele que aperfeiçoa, é Jesus que está na frente, e começa a restauração novamente, o vigor, a ousadia, a intrepidez, porque é o Espírito Santo que nos concede isso. Aleluia! Não é o homem, é a palavra viva, irmão. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor, para glorificar e engrandecer o seu santo nome, para exaltar. Irmão, chegou já tantas coisas. Uns 20 anos atrás, eu fui setado pelo inimigo tão cruelmente que eu barrei, não querendo me afastar de Deus, que nunca pensei nisso, porque Cristo me salvou, me tirando de um mundo tão horrível, me limpou dos meus pecados. Mas eu queria apenas ser agora um crente de banco, justamente porque a seta, porque palavras como de Sanbalaque e Tobias me afetaram, entrou, que eu permiti. E nesse período eu passei um tempo, irmão, muito tempo mesmo, um tempinho afastado das programações, mas não deixava de ir ouvir a palavra, querendo que ninguém me conhecesse. Ia apenas ouvir, visitar uma igreja lá de uns irmãos, amigos meus, apenas para ouvir, para não ficar tão fragilizado, mas dizendo: agora eu não quero ser um banco, quero ser um crente de banco. E numa bela noite, eu lá meditando na palavra de Deus, deitado na minha rede, já tinha lido, irmão, já até contei isso, e tinha lido já a parábola das 10 virgens várias vezes, mas dessa vez a palavra foi tão profunda no meu coração, que eu me levantei de uma vez e disse: Senhor, o que eu estou fazendo? Quando eu disse: lá se vem o noivo. Foi uma palavra tão profunda, irmão, uma voz penetrou que eu dei um pulo da rede. Eu disse: Senhor, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, Senhor, aqui, meu Deus? E eu olhei para minha esposa: se tu quer continuar desse jeito, fica, mas eu vou continuar fazendo a obra de Deus, eu vou continuar indo evangelizar, eu vou continuar indo pregar, eu vou continuar indo, porque foi isso que Ele me chamou. Assim como chamou você, meu irmão, e a minha esposa também passou por isso. Foi preciso Deus passar um telão na vida dela, para que ela retornasse novamente, e dizendo a ela: faz a minha obra, porque das tuas filhas cuido eu. Vai fazer a minha obra, irmão. Que ela se levantou. Eu sei que muitos já têm passado experiência por isso, muitos já têm passado por estes momentos. É quando nós colocamos, irmão, a reconstrução, deixando o Espírito Santo reconstruir. Deus vai agir, vai operar, vai usar você para a honra e glória do nome do Senhor. Porque você era um vaso, irmão. Você é um escolhido de Deus. Você é um salvo, você é um salvo. Você não foi escolhido apenas para ficar no banco, não. Você foi escolhido para ser um instrumento nas mãos de Deus. Porque, irmão, obra de Deus não é só pregar. Você pode ter uma oração fervorosa e o lugar tremer. Você pode interceder por aqueles que estão fazendo a obra de Deus.
Você pode ser aquele, irmão, a qual ninguém tem coragem de chegar até lá, e somente nós, cheios do Espírito Santo, podemos entrar nas vielas, nas favelas e dizer que somente Jesus salva. Somente Jesus salva. Nós uma vez, irmão, eu e a irmã Cleó, nós lá em Guajará-Mirim, numa fronteira da Bolívia com coisa, numa divisão, e o irmão disse: irmão, tem um lugar ali, uma viela, que é onde passa o tráfico, onde as coisas lá o estado é a pior situação. E chegamos lá, irmão, naquela localidade, eu e a irmã Cleó, e nós chegamos lá, quando de repente chega sempre tem aqueles que querem ser o metido valentão, né? Ele chegou lá e os outros escutando, e ele chegou, aí ele puxa uma arma e bota na mesa. Aí eu olho para aquela arma, irmão, vejo que a arma era de brinquedo. Aí eu disse assim: rapaz, essa arma dá quantos tiros? Aí ele disse: 6. Só que era de brinquedo, era só. Aí eu disse: rapaz, eu tenho uma arma aqui. Aí ele já regalou os olhos. Tem uma arma aqui que sai mais de não sei quantos aqui tiros. Aí ele ficou olhando assim: mas essa arma não veio para destruir a tua vida, veio para te salvar. Porque ela vai cortando, ela vai tirando as impurezas. Ela vai tirando as impurezas. É assim que ela faz na vida do crente, irmão. Ela vai cortando, ela vai tirando todas as nossas mazelas. Ela vai tirando, vai lavando por completo. Porque a palavra de Deus é viva e operante na vida daqueles que querem ser restaurados. Aleluia! Restaure, irmão, não deixe o inimigo abater o teu coração. Não deixe que o inimigo te dê uma rasteira. Não deixe que ele te iluda. Ergue os muros e seja um valente de Deus. Vá avante, meu irmão. Vá avante. Recentemente, irmãos, eu estava no meu trabalho, onde eu sempre estaciono um carro. E lá tem um irmão que ele faz parte de uma igreja, de uma pessoa que eu e o evangelista Jean evangelizávamos ela constantemente. Só que quando eu estaciono um carro, tem um outro rapaz conversando com ele. E o rapaz contando um testemunho e dizendo para aquele irmão que ele conversando naquele momento. Aí o irmão disse: ei, irmão, esse rapaz aqui, ele que evangelizou a esposa que hoje é titulado como apóstolo, ele e outro. Aí aquele irmão olhou assim: ai, foi você, irmão? Foi você? Ela sempre conta nos testemunhos dela que 2 rapazes iam constantemente evangelizá-la num banco, que constantemente falava da palavra de Jesus. Irmão, aquilo me incomodou tanto. Aqueles testemunhos que eu disse assim: eu quero ser como esses 2 irmãos. Eu não quero perder tempo não. Eu quero pregar até na fila de um banco se for possível. Eu quero evangelizar em qualquer canto. E ele lá falando, irmão, ele tinha ido num prédio para poder evangelizar uma pessoa que estava já distanciada e afastada do evangelho. Aí eu disse assim: meu Deus, como às vezes, irmão, Deus ele age. Ele usa, irmão, às vezes é como diz no livro da supremacia de Cristo, de John Pipe, que muitas vezes nós não vamos ver, Deus não vai mostrar, sabe por quê? Porque a nossa tendência é se envaidecer, se orgulhar, se ensoberbecer, mas muitas das vezes Ele não vai mostrar o fruto. Mas você vai ver quando o Senhor chegar lá. Quando você estiver lá, você vai ver, nesse dia aqui você estava ali orando, mas um vizinho da sua casa estava se quebrantando por causa da tua oração. Você estava ali, ele se converteu,
ele se converteu na palavra. Irmão, por isso que nós precisamos, muitas vezes as pessoas dizem, a Moriá mudou, não é como mais antes. Irmão, mudou nada não, a palavra ainda continua sendo a mesma pregada, mas se não está acontecendo como acontecia hoje, a culpa é de Deus? É não, irmão, é nossa. Então vamos fazer acontecer, igreja. O tempo já, como diz Martinho Lutero, o tempo de ficar calado, irmão, cessou. É tempo de nós falarmos, é tempo de nós reconstruir a nossa vida e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Erga as muralhas, igreja, repara o teu altar e deixa Jesus estar no controle da sua vida. Deixa Jesus te guiar, deixa Jesus te orientar, deixa Jesus te levar. Mas se lamentar, irmãos, ficar olhando para trás. Às vezes eu escuto muitas assim as pessoas dizer, irmão, o passado foi passado, mas quando eu lembro do passado é o que me dá mais ânimo de fazer o futuro, fazer para o futuro. É o que me dá mais ânimo, Senhor. Estamos ficando velho, mas vamos aqui, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o Senhor, irmão, que dá força, que dá graça. É o Senhor que restaura a nossa vida, aleluia. Não somos nós não, irmão, mas nós louvamos a Deus uns pelos outros. Sabe por quê? Porque quando você vê que eu já estou assim, um irmão chega com a palavra direcionada do Espírito Santo para dar ali uma palavra, um bombardeio, um ânimo para nós continuarmos. Deus, irmão, quer fazer sim grandes coisas, mas como está o seu coração, meu irmão? Está rachado? Está tendo alguma brecha? Está deixando alguma coisa impedir? Comece a tampar, irmão. Comece a botar uma massinha aqui, uma massinha ali, com um versículo, com um jejum e com oração. Comece ali a se quebrantar, de bater no peito e dizer, miserável homem que sou, Senhor. Eu não passo de um miserável pecador, mas que quero ser cheio da tua graça, cheio da tua unção. Quero um avivamento na minha vida, uma renovação espiritual. Eu quero fazer o que o Senhor, me instruir a fazer como antes, a me usar no dom da cura, no dom de profetizar. Comece, meu irmão, a clamar e a fechar as brechas. Irmão, tá com raiva. É interessante, irmão, que quando as pessoas querem sair da igreja, eu não vi, é difícil ver um dizer assim, eu sou o culpado. É difícil. Sempre quando sai culpando todo mundo da igreja. Culpa todo mundo e ele é o... É difícil ver eu que falhei. Eu que errei. Os irmãos ali são uma bênção, mas não, quando sai, ele começa a culpar todo mundo. Que ninguém amava, que ninguém ama. Irmãos, se nós formos olhar para essas coisinhas, o nosso alvo é Cristo. Paulo diz, uma coisa eu faço, que deixando as coisas para trás, eu sigo para o alvo que é Cristo. Eu olho para o autor e consumador de minha fé. É Cristo, irmão. Se Paulo fosse ver tantas injúrias, tantos falatórios que ele já escutou, que ele já fez, que ele levou, ele tivesse voltado atrás, mas ele sabia. Por isso que foi um homem que disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Foram homens, irmãos, exemplares. Nós temos exemplos de Gênesis, Apocalipse.
Por que não tomar isso como exemplo para as nossas vidas? Ah, irmão, falhei, se arrependa. Eu pequei, se arrependa. Confesse o seu pecado, deixe. Mas não deixe o inimigo ali te martelar, não, irmão. Não deixe o inimigo pisar, querer te dizer: tu não serve, tu não presta. O Senhor, Ele chama: vinde a mim. Venham a mim. Porque Ele é que renove, que restaura, irmão. Não tem uma melhor pessoa para curar as cicatrizes do que Jesus, do que o Espírito Santo. Não tem a pessoa melhor do que Ele. Não tem. Só Ele pode fazer isso. Só Ele, igreja. Por isso, nessa tarde, se Ele está dizendo para você retirar a pedra, retire. Retire, que a glória de Deus vai ser manifestada na sua vida. Tire e deixe o Espírito Santo agir. Se é algo, irmão, que você tem errado com uma pessoa, com um irmão, se reconcilie, irmão. Busque ter reconciliação, busque a ter comunhão com o seu próximo, com aquele que vai. Se é algo que você tem fraquejado, que tem escutado, não deixe que o inimigo fique martelando na sua mente. Você tem um capacete para colocar, irmãos. Se blinda da palavra, se blinda com oração, com jejum. Porque, como Jesus disse: Pedro, Satanás quis te cirandar. Mas veja, irmão, é Ele que roga por nós. Aleluia. Quantos Ele não quer aqui derrubar, irmão? Quantos aqui Ele não quer dar uma rasteira, e uma rasteira grande? Para quê? Para abater aquele irmão. Quantos? Mas quantos também estão, às vezes, infelizmente, estão aí querendo ver essa queda de alguém? Irmão, não. Será que isso está certo, irmão? Não. Porque aquela pessoa lhe machucou, disse alguma coisa que você ficou travado, que você não consegue olhar mais no olho dela, não consegue mais conversar com ela. Falha nós temos, irmão, e todos nós temos falha. Mas Cristo é que une, que quebra todas essas indiferenças, para que o fruto do Espírito opere nas nossas vidas, para que o fruto do Espírito haja. Seja, irmão, como Neemias. Não dê ouvidos o que Sambalate, Tobias e Gesem está falando. Deixe caçoar, deixe zombar. Mas continue a construção. Continue a restauração. Continue ali junto com aqueles que estão, irmão, ali lhe ajudando, que estão ali presente com você. Continue. Porque é o nome de Jesus que vai ser glorificado e exaltado. É o nome de Jesus que vai ser glorificado e exaltado. É o nome de Jesus, irmãos. Não há outro. Não há outro. Fiquemos de pé nessa tarde.